Olá, eu sou Henrique Grasel e vou fazer a apresentação do trabalho biopesticida à base de oximatrine como alternativa para o manejo do gorgulho do milho em grãos armazenados. A incidência de pragas em grãos armazenados tem sido os principais problemas associados a unidades de armazenamento. Entre as pragas, o gorgulho do milho é a principal espécie que causa danos em grãos de milho, arroz, trigo, triticale, cevada e sorgo. O manejo desse inseto tem sido basicamente por terra de diatomáceas, para armazéns que visam um controle mais racional. Temos também a opção de inseticidas sintéticos, porém causam problemas de resíduos nos grãos, contaminação de armazéns e usuários, resistência dos citófilos e a mais aos inseticidas e aumento nos custos de armazenamento. Como alternativa de métodos naturais de controle, vem-se buscando novas ferramentas efetivas para pragas de grãos armazenados. Dentre essas ferramentas de origem botânica, o composto oximatrine é um alcaloide derivado da planta Sophora flavescens. Ele apresenta uma alta eficácia contra a praga agrícola, baixa toxicidade aos organismos não-alvo, baixa persistência biológica, permitindo o consumo poucos dias após a última aplicação, é ambientalmente seguro e compatível com outras táticas de controle de pragas e grãos armazenados. Para isso, nós realizamos um estudo para avaliar a atividade inseticida do bioinseticida à base de oximatrine sobre o gorgulho do milho em condições laboratoriais. Para isso, realizamos uma avaliação da toxicidade aguda, na qual o método de bioensaio foi o contato residual, onde foi aplicado o produto e deixado secar o resíduo sobre os grãos e, na sequência, liberamos os insetos. As concentrações do biopesticida foram de 0, 15, 30, 60, 120 e 240 microgramas de oximatrine por litro. As unidades experimentais foram amostras de 10 gramas de grãos de milho híbrido Biomatrix 3066. Os números de insetos foram 10 adultos por unidade experimental, não separados por sexo. Os números de unidade experimental por concentração foram 10 e as avaliações foram insetos mortos e vivos após o quinto dia de exposição ao produto. A toxicidade aguda foi através das estimativas da concentração letal para 50% e concentração letal para 90%. Além disso, avaliamos a alimentação dos insetos nos grãos tratados e efeitos na reprodução por meio da avaliação do número de indivíduos na F1. O método de bioensaio utilizado foi o contato residual. As concentrações de biopesticida foram a mesma do trabalho anterior. As unidades experimentais foram amostras de 10 gramas de grãos de milho híbrido e o número de unidades experimentais por concentração foram 10. A avaliação foram grãos danificados, no caso consumidos pelo gorgulho do milho, e número de insetos emergidos na F1, no caso a sua progênie. Depois dos efeitos subletais, nós avaliamos a persistência biológica do biopesticida, visando quanto tempo mantém-se ativo para o controle efetivo após aplicado. O método de bioensaio foi o contato residual. Os tratamentos foram a concentração letal de 90% do biopesticida, estimado no bioensaio de toxicidade aguda, e também adicionamos terra de diatomácea na concentração de 1000 mg por quilograma de grãos e do inseticida sintético deltametrina com 500 mg por quilograma de grãos. Os tempos foram 7, 3, 1 e 0 dias antes da liberação dos insetos nas unidades experimentais. As unidades experimentais foram amostras de 10 gramas de grãos de milho híbrido. Os números de insetos foram 10 adultos por unidades experimentais, não separados por sexo. Os números de unidades experimentais por tratamento foram 10 e a avaliação foi a mortalidade após o quinto dia após a exposição. Com base nos dados de toxicidade aguda, efeitos subletais e persistência, nós realizamos outro trabalho para avaliar a eficiência do biopesticida em relação aos produtos tradicionalmente usados para o controle da praga em grãos armazenados. Também utilizamos o método de bioensaio com contato residual. As unidades experimentais foram amostras de 10 gramas de grãos de milho híbrido. Os tratamentos foram concentrações letais a 90% do biopesticida, terra de diatomácea com 1000 mg por quilograma de grão e o inseticida sintético deltametrina com 500 mg por quilograma de grãos. Os números de unidades experimentais por tratamento foram 10 e a avaliação foi o número de insetos mortos
5 dias após a exposição ao produto. Os experimentos foram realizados no delineamento inteiramente aleatorizados e para a estimativa das concentrações letais utilizamos o modelo logístico linear completo log-log do SAS. A persistência biológica foram medidas repetidas no tempo, modelo completo e reduzido. A comparação foi por médias por Tukey aceitando 5% de erro. A eficiência comparada, distribuição quase binomial e médias comparadas por Tukey também foram aceitando 5% de probabilidade de erro, e as análises foram realizadas no software R. Como resultado, obtivemos uma concentração de letal de 50% dos insetos com uma dose de 80,35 microgramas de oximatrine por litro, e para a concentração letal de 90% dos insetos, obtivemos uma dose de 224,20 microgramas de oximatrine por litro. Aqui eu trago gráficos com curvas quadráticas decrescentes, no qual no eixo Y trago grãos unificados e no eixo X a concentração em microgramas de oximatrine por litro, apresentando uma queda significativa na fagodeterência de grãos unificados. À direita, trago um gráfico onde o eixo Y representa o número de insetos emergidos e no eixo X a concentração de microgramas de oximatrine por litro, no qual também apresentamos alta eficiência na diminuição do número de insetos emergidos, no caso a progênie, com o aumento da concentração do oximatrine. Em relação à persistência biológica, podemos observar uma redução altamente significativa na mortalidade dos insetos aos 3 dias após a aplicação do biopesticida nos grãos, quando comparado à terra de diatomáceas e também ao inseticida sintético deltametrina, que por sinal manteve-se bioativo por no mínimo 7 dias. E por fim, temos a parte da eficácia comparada, onde observamos que o biopesticida proporcionou eficiência comparável ao inseticida sintético deltametrina e superior à terra de diatomáceas. Com base em nossos estudos, concluímos que o biopesticida possui alta atividade inseticida de forma dependente da concentração do produto. O biopesticida possui atividade fagodeterente e reduz a capacidade de reprodução, a progênie dos insetos do gorgulho do milho, Cytopheles ZA+, de forma dependente da concentração do produto. O biopesticida apresenta baixa persistência biológica para o gorgulho do milho e possui eficácia superior à terra de diatomáceas e comparável ao inseticida sintético deltametrina. O biopesticida constitui uma importante alternativa para o manejo populacional do gorgulho do milho nas unidades de grãos armazenados. Esta foi minha apresentação. Meu muito obrigado a todos.